Hoje é dia de São José, viva São José! Um dia tão precioso para nós e neste ano dedicado a Ele, nosso Pai e Senhor, em seu ano, o ano josefino. Um ano com certeza de muitas graças, de muitas indulgências, de muito aprendizado desta cátedra altíssima de sabedoria e de fidelidade a Deus. Sejam bem-vindos, enviem este link a parentes, amigos, a quantos puderem, para fazermos a formação desta noite, está bem? Vamos dar um minutinho e então rezaremos. Muito bem-vindos. Mais um instante e nós já vamos começar a formação. Realmente um dia muito precioso. Um dia muito importante para todos nós. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o tema que está aí pedido na live. Você deve ter olhado e deve ter se perguntado por que a hora de São José. Nós já vamos ver o porquê da hora de São José. Está bem? Vamos para 1 minuto e pouquinho, vamos rezar e darmos início à formação desta noite. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe do amor maravilhoso, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. A família está chegando. Que bom estarmos aqui nesta noite, a última da semana. Eu só recordo que amanhã às 19h30 nós vamos ter a primeira aula sobre o Catecismo Romano. E aí é só uma atitude de gratidão. A primeira aula reservada para com os membros. Mantemos as lives abertas para todos os inscritos. A família cresceu. Mas amanhã nós vamos ter o início dessa jornada que eu já vinha devendo há um certo tempo. E aí nós faremos regularmente às sextas-feiras. Quando não conseguir, aí fazemos aos sábados. Bem, a live de hoje. A hora de São José. Talvez você esteja se perguntando, meio que curioso, meio que intrigado, por que o título da live? Primeiro porque hoje é a grande solenidade de nosso Pai e Senhor. Segundo porque estamos em seu ano, um ano dedicado a São José. E terceiro, nunca nos esqueçamos que São José é o patrono universal da Santa Igreja. E eu vou recorrer, fora a outros estudos que fiz, eu não tenho como não recorrer, hoje eu já naveguei por aqui, nesta obra-prima do padre Donald H. Calloway, que nós estamos lançando aqui. Realmente um tesouro. Nós vamos desfrutar desse tesouro muitas vezes, podem ter certeza. Hoje eu quero pegar um ponto aqui relativo ao tema desta live, que será completado por outros estudos feitos. Mas se você quer adquiri-lo, vá aqui mesmo na descrição do link em nossa livraria. Quero agradecer toda a repercussão, todo o apoio de vocês a este apostolado, porque é só mais um apostolado. Realmente, muito obrigado pelo apoio e pela difusão. E a resposta hoje já foi muito positiva, porque são instrumentos para darmos formação e darmos catequese
E queríamos que vocês tivessem um meio para se sentirem seguros nas obras que queriam adquirir. Fora toda a bibliografia que já é vastíssima. Olha, eu não tive o trabalho de somar, mas eu acredito que a nossa bibliografia, eu acredito, até hoje já passa de 50 obras. Acho que bem mais. Entre 50 e 100 obras. Tranquilamente que citamos para que vocês pudessem se aprofundar. E hoje está aqui, do padre Donald H. Calloway, Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, pela editora Eclésia, está aqui em nossa livraria. É um tesouro. E por que é a hora de São José? Porque os tempos atuais exigem. Eu vou começar com uma citação que vocês vão entender bem, do próprio padre Calloway. Os nossos tempos são os tempos que são exigentes de tudo o que estamos aqui estudando. A guerra espiritual cresce enormemente, enormemente. A nova ordem mundial avança com força. Nós, nos últimos dias, dentro da série Eschaton, nós vimos a última semana de Daniel, que tem no centro de toda esta guerra a supressão do santo sacrifício. Vimos o sonho de Dom Bosco sobre a barca na tempestade enfurecida em alto mar. E vimos as duas testemunhas que apontam para Enoque e Elias. Por que, ainda num gancho de ontem, por que a segunda testemunha não poderia ser Moisés? Também muitos de vocês devem ter se perguntado. Moisés e Elias, por que não poderia ser Moisés e Elias em vez de Enoque e Elias? Porque Moisés morreu. E um homem só vive e morre uma vez, como está revelado na Escritura Sagrada, como diz São Paulo, como é a verdade revelada por Deus sobre o nosso fim. A morte, o juízo, o céu, ou o purgatório para terminar a purificação, ou o inferno. A escatologia particular e a escatologia universal, do qual, o termo escatologia, do qual deriva o nome desta série, a série Eschaton, o fim, a escatologia universal, a volta do Senhor, a parousia no fim do mundo, não no fim desses tempos, no fim de tudo, no fim do mundo. A ressurreição dos mortos, o juízo final e o reinado eterno de nosso Senhor. Porque Moisés morreu, não pode ser Moisés uma das duas testemunhas, porque as duas testemunhas serão martirizadas. Então, tem de ser Enoque e Elias, que foram preservados da morte e estão guardados pelo mistério de Deus. Onde? Não sabemos. Estão guardados pelo mistério de Deus. Agora, por que a hora de São José? Por tudo isso que estamos descrevendo. Mas porque Deus quer, nesses tempos, que aquele que ele constituiu o Senhor de sua casa, o lar sagrado de Nazaré, o Pai de nosso Senhor, muito cuidado para não banalizarmos o termo pai adotivo, porque nós vamos ver, como dizia São José Maria, pode parecer frieza, e não é isso. A primeira vez que nosso Senhor olhou para São José e o chamou de papai, chamou de pai, ou provavelmente um papai mesmo, coisa de criança, e ele era o reflexo da paternidade eterna daquele Pai Santíssimo com o qual ele é um, nosso Senhor é um, e que o enviou para a nossa salvação, e concebido pelo poder do Espírito Santo, tendo sua Santíssima Mãe Virgem antes, durante e depois do parto, mas porque esse foi o desígnio do Eterno Pai, fez com que no rosto de São José refletisse a imagem do Pai,
que cuidaria de nosso Senhor. Seria o Salvador de nosso Salvador. O livrou da morte de Herodes, naquele momento do martírio dos santos inocentes. E então Nosso Senhor olhou para ele e falou papai, não falou pai adotivo. E todo o cuidado que ele teve, e nós vamos entender o seu castíssimo coração, um coração de ouro, em total consonância com o Santíssimo Coração Eucarístico de Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Nossa Senhora. E aí nós já falamos certamente, apoiados na doutrina da Santa Igreja, mas que para este tempo tem que brilhar muito, tem que reluzir muito, que será o triunfo do Imaculado Coração de Maria, mas inseparavelmente unido ao triunfo do Imaculado Coração de Maria, quem propiciará esse triunfo? O coração eucarístico de Nosso Senhor, que é Deus. Ele dará o triunfo ao Imaculado Coração de Sua Santíssima Mãe e inseparavelmente unido ao triunfo do Imaculado Coração de Maria, conformado de forma total à vontade de Deus, estará também o castíssimo coração de nosso Pai e Senhor São José. Então, nós já podemos dizer que será o triunfo dos três corações santos. O coração de Deus em seu Filho, ou o coração do Filho de Deus que se fez homem para nossa salvação, o Imaculado Coração de Nossa Rainha, a Rainha dos Anjos, e o Castíssimo Coração de nosso Pai e Senhor. Inseparavelmente unidos. E aí nesses tempos que nós temos, realmente, não é exagero, nós temos uma tempestade enorme, o sonho de Dom Bosco, nós temos uma apostasia gigante. Eu não estou usando um termo de efeito, um termo exagerado, é fato. Olha, com a primeira onda da dita pandemia, e aqui entendo que o inferno está em guerra contra São José. Vocês se lembram quando aconteceu o fechamento das igrejas do ano passado? Se celebrou São José e no dia seguinte estavam fechando as igrejas. E este ano a coisa recrudesceu ainda um pouco mais. Por quê? Porque hoje, as paróquias fechadas para o Santo Sacrifício abertas, é verdade, mas sem a possibilidade de receber o rebanho, os fiéis, para o Santo Sacrifício, em adoração a Deus e em louvor a São José. Tem uma coisa aqui extremamente mórbida. Tem uma coisa aqui extremamente mórbida. Entrou um sacerdote aqui conosco neste momento e eu quero mandar um fraterno abraço sacerdotal. O Padre Lucas, não o conheço realmente, mas muito bem-vindo, Padre Lucas, junto a nós. Então, há uma guerra também contra o castíssimo São José. E talvez essa guerra esteja ligada ao fato de que o inimigo já saiba, claro que começou lá com Pio IX, que foi quem declarou São José como patrono universal da Santa Igreja, e por isso, nos 150 anos, a declaração do ano josefino, de 8 de dezembro do ano passado a 8 de dezembro deste ano. Mas o inimigo sabe que o trabalho de São José vai se expandir, vai se dilatar. E São José cuidará dos eleitos de Deus, cuidará da Santa Igreja.
O inimigo está furioso. O demônio está furioso com isso. E quase que como um sinalizador, não seria exagero dizer, que joga pesado exatamente nas datas em torno da celebração em todo o mundo do patrono universal da Santa Igreja. Precisamos ter perspicácia espiritual. Não adianta estar passando panos ou tapando o sol com peneira. Não enxergar essas coisas é temerário. E seria passar por grande risco de não entender o que Deus está querendo fazer. Como agora, levantar mesmo São José à frente da Santa Igreja. São José é grandioso. É grandioso. É que eu não coloquei a imagem dele aqui, ela está no oratório ao meu lado. Porque a que eu tenho aqui, a verdade proporcional ao oratório é pequena. Mas nós não ainda conhecemos a grandeza incomparável de São José, que só fica atrás de Nossa Senhora. Depois de Nossa Senhora, Nosso Senhor é Deus. Depois de Nossa Senhora, no cânon dos santos, a Nossa Senhora nós devemos um culto de hiperdulia, uma grande veneração. Mas esta hiperdulia que só se presta a Nossa Senhora, a São José é algo muito próximo. Nós vamos crescer nisso e será uma luz nesse tempo de escuridão. E será um remédio diante de tanta doença espiritual. Eu falava da apostasia. Na primeira onda, uma parte fraquejou muito. E temos que confiar, porque o que será esta segunda onda? De ataque à igreja. Uma segunda onda de ataque à igreja. Então, São José será uma luz nesse tempo de escuridão, será remédio nesse tempo de fraqueza, nesse tempo de tantas enfermidades espirituais. Será remédio, sim, e será fortaleza num tempo de tanta fraqueza, e será o alicerce para todos nós. Diz o padre Calloway, é tempo de São José. Ele fala, a página 169, nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. Essa sua afirmação é ousada, mas é perfeita. Assino embaixo de cada letra. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. Nunca. Nós estamos num pico. Também já falamos aqui, em nenhum momento da história da igreja, as tempestades pelas quais passou a barca de Pedro foi tempestade, foi fúria tão furiosa quanto nos tempos que nós estamos vivendo. Lembrem-se que na live número 4, o sonho de Dom Bosco, ele dizia que tudo que a igreja, olha o discernimento e olha a visão espiritual que Dom Bosco tinha. Tudo que a igreja viveu anteriormente era nada, viveu de perseguição, viveu de dificuldades, viveu de tempestade. Era nada perto do que a igreja iria viver no futuro. De qual futuro estava falando São João Bosco? Certamente, de um primeiro que seria o fim desses tempos, pelo qual nós estamos passando, acredito piamente, e depois realmente o fim do mundo e o triunfo definitivo de Cristo. É claro que ninguém que esteja fiado
na promessa de Deus, que esteja guardado pelo Imaculado Coração de Maria, que esteja fiado na intercessão e no patrocínio de São José, há de se desesperar. São José é o terror dos demônios. O terror dos demônios. Depois veremos por que ele é o terror dos demônios. Mas vamos continuar um pouco mais. Então, nunca na história um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Em poucas palavras. A maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. Aliás, nós não temos uma geração de homens viris, no sentido de fortes, capazes de atender ao chamado de Deus e colocarem em prática. Isso para nós fica muito evidente. Temos uma geração que não cresce nunca, que não amadurece nunca, que não assume o seu espaço na história nunca, que são adolescentes perpétuos. Quando você pega alguns dos chamados ídolos do mundo, que são uma espécie de adolescentes já coroões, que dão um vexame enorme, e que vivem sem nenhum compromisso, sem nenhum sentido de entrega, de sacrifício, vivem como se fosse um incessante desfrute da vida na carne, e vão sendo oferecidos como modelo, como parâmetro para as próximas gerações, de chorar. Verdadeiramente de chorar. Artista A, artista de cinema A, jogador de futebol B, velocista C e sei lá mais o que. Sem nada de valor. Sem nada de honra, sem nada de mérito. Sem nada. É isso que nós estamos realmente vendo. Nós não temos, claro que os santos sempre, mas estou falando na nossa sociedade atual. Onde estão os homens de Deus? Aqui eu estou falando direto mesmo aos homens. Prontos para atender ao chamado do Senhor, para serem esposos santos, pais de família santos, para assumirem a vocação ao celibato se Deus pede, para serem sacerdotes abnegados. Onde estão os homens de Deus? Continua o padre Calloway. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir esses erros e restabelecer a ordem na igreja e no mundo, a fim de nos sustentar para que sejamos fiéis diante daquilo que iremos enfrentar. Precisamos que São José nos eduque, nos ensine, nos alcance as graças, patrocine o derramamento das graças que irão nos sustentar e nos fazer testemunhar, a exemplo das duas testemunhas, o Evangelho da vida, a pertença à igreja, o valor imenso dos sacramentos, dentre os quais, de forma única e indescritível, a Santíssima Eucaristia, uma vida espiritual abundante, que irradia fogo, luz e vida para os nossos costumes. É disso que fala a vida moral, a vida em Deus, a vida no Espírito, que vivemos segundo a nossa vida espiritual. Nós
costumes iluminados, informados, irrigados por uma sólida vida espiritual. Daí a vida moral. Que é a vida segundo o Espírito de Deus, não segundo a carne. De tal maneira que nós temos a certeza que São José irá nos alcançar as graças para sermos fiéis e darmos esse testemunho. De não fraquejarmos diante das exigências que vão crescentes. Da ditadura, do relativismo, que Bento XVI tanto falou e que aqui já tratamos 1000 vezes. Do politicamente correto, que agora é proibido dizer a verdade. É proibido ensinar a verdade. É proibido ensinar que menino é menino e menina é menina. E que o matrimônio é insolúvel. E que deve ser fecundo e aberto à vida. E que quem honra o pai e a mãe terá uma vida abençoada e com certeza edificará uma escadaria para o céu de passo em passo. E que a lei de Deus é eterna e irrevogável e não há uma lei construída neste mundo que não, se não estiver submetida à lei de Deus e à lei natural, portanto, ambas de Deus. Porque a lei natural é que ele imprimiu na criação. Qualquer lei que não esteja de acordo com a lei natural e com a lei revelada são leis mentirosas e iníquas. E nós vemos o pecado sendo legitimado, sendo legalizado. O pecado sendo legalizado. Está se criando a institucionalização do pecado. E pelo fato do pecado ser institucionalizado, ser legalizado, ele não deixará de ser pecado nunca. Desobediência nunca. Por que que São José é chamado de justo, de tzadik, na antiga tradição do antigo Israel? Porque é ajustadíssimo com Deus. Porque seu coração voltado para o Senhor, temente, temor de Deus, santo dom, que coloca as coisas no seu lugar. Nós temos uma geração tão banalizada que porque perdeu a referência de tudo, nós vemos que também não há o mínimo, estou dizendo da parte dos que são batizados, hein? Temor de Deus. Um temor filial. Não um temor servil, mas um temor filial. Alicerçado no amor. O temor de ofender esse pai e de perdê-lo para sempre. E aí, em 1870, um sacerdote, um padre dominicano, que agora é beato, nascido em 1832 e falecido em 1869, morreu razoavelmente jovem, mas os santos morrem de amor. E o tempo deles não é exatamente o tempo meramente cronológico, o tempo físico. E esse sacerdote muito santo, o beato João José Latassi, ofereceu sua vida em sacrifício para que São José fosse entronizado, exaltado em toda a Santa Igreja de uma forma como nunca havia sido antes. Nós temos na história momentos belos da exaltação de São José. E aqui entra São Bernardo Claraval, São Bernardino de Sena, especialmente Santa Teresa de Jesus. Pôs o foco em São José e fez perceber que ainda não tínhamos dado toda a importância e todo o valor à pessoa e à obra de nosso Pai e Senhor. Mas ainda assim, não, ainda faltava. Nós tínhamos momentos muito fortes. Claro que a Igreja, a Santa Igreja, sempre amou São José. Sempre o guardou como seu Pai e Senhor. Mas era um tempo, estava chegando o tempo, e ainda está, em que ele realmente assumisse as rédeas. Em que ele cuide da Santa Igreja. Que não é a supressão e nem a substituição do papel do Papa. Duas coisas totalmente distintas. Não misturemos. Ele não é o vicarius filho dei, o vigário do Filho de Deus. Ele é o Pai do Filho de Deus feito homem.
dado por Deus como Pai. Sempre lembrando que Nosso Senhor veio de forma miraculosa, gerado pelo poder do Espírito Santo, no seio virginal, inviolável e perpetuamente virginal, virginal antes, durante e depois do parto de Nossa Senhora. A Puríssima Virgem Maria, nossa mãe. Mas São José a amou santa e puramente como esposa, foi verdadeiro esposo. E porque o Pai Eterno determinou, foi verdadeiro Pai de Nosso Senhor. Então, constituído chefe daquela sagrada casa, terá como herança chefiar a Santa Igreja de Nosso Senhor. Como intercessor, não como aquele que faz às vezes no governo da cabeça que é Nosso Senhor, mas como seu intercessor, como seu maior patrocinador, depois da própria Virgem Santíssima, é claro. Ela está num patamar único. Nada se comparará a Nossa Senhora, mas depois dela ele, e é o tempo dele. E Nossa Senhora, temos firmíssima certeza de fé que ela intercede para que isto aconteça. Para que, como ele cuidou tão bem dos dois maiores tesouros de Deus no mundo, seu divino Filho feito homem, e a mãe de seu divino Filho por ele escolhida e criada para este fim, que ele cuide também da Santa Igreja. Vejam, quando o beato João José Latácio ofereceu sua vida, ele escreveu ao Papa de então, o Papa era Pio IX, pedindo que o Papa declarasse São José patrono universal da Santa Igreja. Olha, é que se nós não construímos na rocha, se nós não estamos tutelados pela graça de Deus, o diabo deita e rola. E também vale ressaltar que o ataque à família é o ataque. Também já falamos aqui N vezes. O encontro do falecido cardeal Carlo Cafarra com a irmã Lúcia em Fátima. Ele não era cardeal naquela época. Ele era um sacerdote incumbido pelo Papa São João Paulo II de criar um instituto que promovesse uma profunda teologia sobre a família em total conformidade com o ensinamento bimilenar da Santa Igreja. Encurtando a história, o que a irmã Lúcia falou ao futuro cardeal Cafarra é que a última batalha será contra a família. Satanás estava enfileirando suas hordas, seus exércitos, para atacar e destruir a família. Então é movimento LGBT, QI mais sei lá o quê, que aqui e acolá se infiltrou por todos os lados, inclusive na casa do Senhor, onde nunca deveria ter se infiltrado. É a estimulação ao divórcio, é a disseminação do assassinato das crianças no ventre materno, é a confusão de gênero na teoria e ideologia falidas de gênero, que é a negação da natureza da forma mais grotesca e ideológica. É a feminilização do homem e a masculinização da mulher através do ecofeminismo, de um ecofeminismo terrorista. E uma geração incapaz de se sacrificar. E os adolescentes perpétuos. Então é preciso pôr remédio a isto tudo. Porque o demônio está atacando, batendo pesado. São José é o terror dos demônios. É preciso pôr as coisas muito às claras. Antes de chegar no decreto oficial de Pio XII, o decreto oficial que
que solenizou o patronato universal de São José em relação à Santa Igreja, ser patrono é ser pai. A raiz, a radite da palavra patrono, vem de pater, do latim. Significa ser pai. Vale a pena lembrar o grande Leão XIII, o gigante Papa que foi Leão XIII, hein? Poderíamos aqui falar mil coisas, mas para não alargarmos muito, vamos dizer só uma delas, que foi Leão XIII que teve a mística visão dos demônios atacando a Santa Igreja através dos demônios sobre o tabernáculo, não dentro, e que compôs o belíssimo exorcismo que nós temos em nossa tradição. Ele dizia: ele, São José, foi o chefe da divina família na terra com autoridade paternal. A Igreja está consagrada à sua lealdade e proteção. Dois substantivos aqui que guardem: lealdade e proteção. A lealdade e proteção de São José para com a Santa Igreja. Nós vamos precisar e muito. Alguém assim tem uma dignidade tão extraordinária que não existe honra que não lhe seja devida. Que não existe honra que não lhe seja devida. Deixa eu só lembrar aqui uma coisa. O que nós pudermos homenagear São José, todo afeto, carinho e devoção que a ele dispensarmos é pouco. Lealdade e proteção. Anotem isto. A lealdade e proteção de São José para com a Santa Igreja, nesta hora, é a hora de São José, vai ser decisiva. Significa com cada um de nós, mas vamos confiar o episcopado, vamos confiar o Santo Padre, vamos confiar o episcopado, vamos confiar os sacerdotes, os padres, vamos confiar o clero aos seus cuidados. Ele cuidou do sumo e eterno sacerdote. Como não cuidará do clero? Aquele que cuidou do sumo e eterno sacerdote, como é que não cuidará do clero? Nós precisamos colocar decididamente São José agora no combate, para valer-nos mesmo sua lealdade e sua proteção. Leão XIII não jogou palavras ao vento. Leão XIII, impressionante o pontificado de Leão XIII, um leão de fato. E quando ele afirma isso, ele quis dizer: olha, prestem atenção. A Santa Igreja precisará da lealdade e da proteção de São José. Não vai demorar. De uma forma que nenhum de nós imaginaria, nenhum de nós alcançaria, conseguiria deduzir o tamanho da necessidade da Santa Igreja, da lealdade e da proteção de São José. E é esse tempo agora. Tanto que depois vamos caminhar todos, Deus o queira, para nos consagrarmos a Ele de uma forma única. De uma forma única. Mas diz o decreto oficial, vale a pena lê-lo para vocês e comentar um pouco. Decreto através do qual Pio IX, em 1870 foi o ano em que foi proclamado o dogma da infalibilidade papal. Em matéria de fé e moral, pronunciando-se em ex cátedra, isso aqui é muito importante, em ex cátedra, querendo fazer valer a autoridade em matéria de fé e moral que Nosso Senhor deu aos romanos pontífices. Eu só ressalto que o último Papa que se pronunciou em ex cátedra foi Pio XII, na proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Ali ele jurou a chave aqui embaixo:
e Nosso Senhor girou lá em cima. Ali ele girou aqui embaixo e Nosso Senhor girou lá em cima. E o dogma da infalibilidade papal foi proclamado pelo próprio Pio IX em 1870, durante o Concílio Vaticano I, na bula dita Pastor Eternus. Munificentíssimos Deus é a da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Pastor Eternus. O pastor eterno. Quem? O próprio Senhor, na pessoa de seu vigário entre nós, o Romano Pontífice. Tentem unir, isso aqui é importante, amarrem agora, unam agora. Agora nós vamos fazer a ponte, e aí muitas coisas vão se clarear para vocês. Pio IX, 12 antes da proclamação do dogma da infalibilidade papal, 12 anos antes da proclamação do patronato universal de São José em relação à Santa Igreja, precisaremos demais da lealdade e proteção de São José. 12 anos antes, o que tinha feito Pio IX? Porque assim Deus o quis, e falou através da consensualidade da Santa Igreja, e havia recebido centenas de cartas de bispos, de padres, e era um clamor. Ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição. O triunfo sobre o pecado na criação da primeira criatura desde a queda de Adão e Eva, sem o pecado original. Porque foi Adão e Eva caíram e depois não houve outra criatura sem o pecado, e eles caíram. E então a recriação de tudo na nova Eva em Nossa Senhora Maria Imaculada Conceição, concebida sem a mancha do pecado original, sem inclinação à desobediência e à infidelidade a Deus. Dogma que a própria Virgem Santíssima, ao aparecer em Lourdes, a menina Maria Bernarda de Subiru, a grande Santa Bernadette, dogma que a própria Virgem Santíssima confirmou. E confirmou aparecendo privadamente a São João Maria Vianney, e é certo que também a São João Bosco, que naquela ocasião tinha 43 anos de idade. De tal maneira que Pio IX proclamou, então, o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da infalibilidade papal. Que Papa maravilhoso, Beato Pio IX. Deus, o inimigo acha que vai levar a melhor e ele é nada diante de Deus. E Deus permite que ele avance só até onde a providência vai se utilizar do avanço dele para tirar um triunfo maior, mais belo, mais grandioso, e mostrar quem é o Senhor de tudo. E foi o que aconteceu naquele momento. Porque Pio IX, quando foi eleito, eu disse ontem ou anteontem, a maçonaria tinha mexido seus pauzinhos e achava que iria ter um serviçal seu à frente da igreja. Entre o vestíbulo onde ele foi vestido como Papa e a varanda, o Espírito Santo ali fez uma obra tão única que foi quase como se o tivesse recriado. Ele foi gigantesco. E com seus sílabos, por excelência, foi um dos papas que enfrentou de forma mais decidida, talvez mais que ele, só São Pio X, os erros que já vinham com tudo, e que já estavam entrando dentro da igreja e dominando a civilização ocidental. Todas as heresias que iam se juntar. Heresia significa mentiras, e mentira significa que é criado pelo diabo. O diabo é o pai da mentira. E que viriam como instrumentos de Satanás para fazer perder o rebanho, confundir as pessoas, jogar na apostasia e criar o caos. Como hoje nos alegra ver um católico com fé sólida. Vocês estão caminhando conosco, vocês sabem como eu me alegro a busca de vocês por formação, a busca de vocês por conteúdo, para viver uma conversão sincera,
não de índole sentimental e leviana e passageira, mas, de fato, uma conversão decidida. E aí, Pio IX declara o patronato universal de São José desta forma. Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito, para guardar o trigo para o povo. Assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual o primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. Olha a maneira como Pio IX começa. Aqui ele já define a grandeza de São José, o definitivo patriarca, maior que os outros todos juntos. Maior que Abraão, Isaac e Jacó juntos. O patriarca. E as suas funções: ser senhor e príncipe de sua casa e propriedade. Olha, São José ser senhor e príncipe de sua casa. Príncipe porque o rei é o próprio Senhor. E guarda dos seus tesouros mais preciosos. Senhor e príncipe e guarda. Continua Pio IX. De fato, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo, o que eu já repeti aqui tantas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José e lhe foi submisso. Chamou e amou como pai nessa terra e foi submisso, obediente à volta do Evangelho de hoje, do templo após o reencontro de Nosso Senhor, e era-lhe submisso. Submisso ao nosso Pai, Senhor São José. Continua Pio IX. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu e com paterno afeto abraçou e beijou. Isso aqui é de uma profundidade, podemos dizer, de uma viril ternura que nos encanta. É a forma como Pio IX, com autoridade pontifícia, vai descortinando que o que se dava entre Nosso Senhor e São José era de uma reverência, de um respeito, mas de um afeto, de uma ternura indescritíveis. E com paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por essa sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José. Beatíssimo porque, e aqui superlativo, o bem-aventurado entre os bem-aventurados, mais bem-aventurado do que todos os outros, à exceção de Nossa Senhora. Bem-aventurado no sentido de ser feliz por ter feito a vontade de Deus e cumprido a vontade de Deus sem uma reticência sequer. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória ao Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nesses tempos tristíssimos, parece que Pio IX escreveu isto esta manhã. Nós estamos falando de 1870, tem uma profecia aqui. É justo e lúcido reconhecer que tem uma profecia, é justo e lúcido. E não era só para aquele tempo, eram tempos difíceis, sabemos a questão italiana, o ataque da maçonaria, a destituição dos estados pontifícios, está tudo dentro. A guerra que se travou na Itália, a tentativa de destruição da igreja,
de expoliação total do Vaticano está dentro, mas não era, como em todos os outros casos, os níveis de leitura. Desde a destruição de Jerusalém até as duas testemunhas, sendo as duas primeiras São Pedro e São Paulo, mas não ficou estanque na história no passado. E aí aponta para o ataque à Santa Igreja, as duas futuras testemunhas, Elias e Enoque, e agora a profecia aqui, não só para aquele momento em que se viveu aquele terror na Itália, mas para um futuro, onde a lealdade e a proteção de São José serão mais do que importantes. Nós não teremos como fazer nada sem as duas. Continua. E agora, nesses tempos tristíssimos em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é agora. É de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. É que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao Sumo Pontífice as suas súplicas e as dos fiéis, por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. É claro que nenhuma dessas petições vieram acompanhadas do voto de oferecer a própria vida em imolação para que o fim da declaração de São José como patrono fosse alcançado. Somente a do beato João José Lataste foi uma petição regada pelo desejo de imolação de sua vida em favor desta petição. Mas foram milhares de petições. Nenhuma teve o relevo e o alcance da deste grande beato. Mas foram milhares de petições. Eu vou repetir mais uma vez, não sei se eu baixei muito o tom da minha voz naquela hora, mas eu repito. E agora, nesses tempos tristíssimos, em que a Igreja, atacada de todos os lados, é agora, pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela. Iludidos, enganados pelo seu orgulho, pela cegueira que Satanás colocou neles. Deixe que pensem. Deixe que pensem. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor, nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e os fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José. Aqui os superlativos são muito importantes, porque põe relevo, põe acento na coisa, põe força ao potentíssimo. É mais do que um grande patrocínio, um potente patrocínio. É um potentíssimo, quer dizer, é grande, é mais do que grande, é imenso. E o Papa Pio IX quer que confiemos. Quer mesmo. As palavras do beato Papa Pio IX ressoam em nossos dias, em nossos ouvidos, com uma autoridade, com um peso, que nós ficamos estupefatos, ficamos agradecidos. Obrigado, Santo Padre, pelo tesouro que deixou para nós. Ele continua: quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou o patrono da Igreja Católica, ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava por causa da quaresma. Isso aqui é só um ordenamento litúrgico, não é que seja só, mas que mudou alguma coisa. Não o peso da solenidade. Hoje, 19 de março, nós temos que pensar que 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25
Nós temos num perímetro de uma semana a solenidade de nosso Pai e Senhor e a solenidade da Anunciação do Senhor. Quer dizer, estão unidas, porque Ele será o guardião daquele que será anunciado pelo arcanjo, a Virgem Santíssima, e que nela será gerado pelo mesmo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, após o seu sim. Depois tem todo o mistério das horas que irão se passar, e ele, justíssimo com Deus, aguarda em silêncio, porque sabe que o Senhor há de se manifestar e se manifesta através do anjo, que o esclarece e o confirma na sua missão de pai, patriarca da Sagrada Família. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, a atual Congregação para a Disciplina dos Sacramentos, fosse tornada pública nesse santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do Castíssimo José. Chama a atenção aqui que Pio IX, ele une o dogma da Imaculada Conceição, a declaração do patronato universal de São José à Santa Igreja, porque é no 8 de dezembro. Ele está dizendo muitas coisas com isso, dentre as quais, se nós queremos uma nova geração de católicos que viva em santidade e se livre do pecado pela graça de Deus, eu digo que o enfrente, precisamos da maternidade da Imaculada Conceição e da paternidade daquele que teve o coração mais casto, seja mais fiel, mais incondicionalmente submisso ao Senhor depois de Nossa Senhora. Precisamos de ambos. Vejam, Pio IX uniu os dois. É claro que uniu. E nós não temos dúvidas de que a unidade entre, no 8 de dezembro, o dogma da Imaculada Conceição e o patronato de São José vão ter um papel decisivo agora nesses tempos. E aqui, as duas colunas do sonho de São João Bosco. O coração eucarístico de Jesus e o Imaculado Coração de Nossa Senhora. E junte-se aos dois o Castíssimo Coração de São José. Está aí o nosso refúgio. Mas nesse tempo brilhará, por decreto de Deus e por intercessão, por decreto do coração eucarístico de Jesus e por intercessão do Imaculado Coração de Nossa Senhora, nesse tempo brilhará o Castíssimo Coração de nosso Pai, Senhor São José. O grande, luminoso candelabro de ouro. É por isso que é hora de São José. É isso que eu queria que vocês entendessem. Bem, de fato, daqui a pouco, não demora muito, às 4 horas da manhã, eu já terei de estar lá, junto ao Frei Gilson, na paróquia onde ele é pároco, para rezarmos juntos o rosário, e vai ser meditado em cima das aparições de Nossa Senhora e sua mensagem. Mas eu quero muito que vocês mergulhem agora nesse desejo, peço a graça, de se entregar aos cuidados de São José como nunca se entregaram em suas vidas. A sua lealdade e proteção a nós, a toda a Santa Igreja, fará toda a diferença. Tenho certeza disso. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro. De vós me vale, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos a ouvir propícia de me alcançar o que vos rogo.
Amém. Eu quero terminar com a oração a São José para evitar o pecado, já que o mistério do seu patronato universal está inseparavelmente unido à proclamação do dogma da Imaculada Conceição, ou seja, a fidelidade a Deus e a rejeição ao pecado. E então viveremos como testemunhas na luta contra o anticristo. A oração diz assim: glorioso São José, eu desejaria nesta hora uma parte da enorme dor que experimentasses quando perdesses o amabilíssimo Jesus no templo. Quão grande pena sentisses em vosso coração. Eu me envergonho e me confundo de não experimentar nenhum desgosto, depois de ter perdido a divina graça tantas vezes por meus pecados. Ó São José, alcançai-me uma dor verdadeira e perfeita das minhas culpas. Obtende-me fervor para fazer um firme propósito de não mais ofender a Deus. Arrependo-me de ter ofendido a Deus, tão bom e digno de ser amado, e resolvo nunca mais ofendê-lo. Confio também que, por vosso poderoso patrocínio, os agonizantes se arrependerão dos seus pecados, confessá-los-ão todos com viva dor, e assim serão purificados e reconciliados com Deus. Terão direito às alegrias do céu. Amém. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Santa Teresa de Lisieux, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande alegria. Hoje foi um dia muito especial, um dia muito precioso. Bem, amanhã, 19h30, a live, a primeira sobre o Catecismo Romano, a primeira aula para os membros. E vamos viver esse final de semana, mesmo diante de toda a situação, da forma mais unida possível a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, ainda que com comunhões espirituais, mas caprichando no rosário, na Léxio e no que pudermos. E voltamos na terça-feira com a graça de Deus. Um abençoado dia do Senhor. Viva São José. Fiquem com Deus. Nossa Senhora os proteja.